Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Às vésperas do feriado de finados, nossas equipes mostram como está o movimento nas estradas, nos aeroportos e nos terminais rodoviários, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro chega a Roma para participar da reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O primeiro encontro foi com o presidente da Itália. Em decisão unânime, o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda congela a cobrança de ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. E no Dia do Livro, a gente embarca numa viagem literária pela poesia na Crônica de Sexta. A partir de segunda-feira, o valor do ICMS cobrado no preço dos combustíveis será congelado por 3 meses. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A decisão tomada por unanimidade é do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele reúne os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. A medida é uma forma de tentar conter a alta dos combustíveis, já que o ICMS, esse imposto, faz parte da base de cálculo do preço que é cobrado dos consumidores. O aumento mais recente no preço do combustível foi esta semana, 7% na gasolina e 9% no diesel. Há uns meses atrás eu gastava com 10 litros, aliás, com 20 litros, R$100, agora 10 litros, R$100, né? Então é um absurdo o preço do combustível. Triplicou, né, o preço aí. Eu já estou pensando em desistir da profissão, que não tem condição de moto e não está tendo mais condição não de andar não. Tá difícil. Na formação do preço final dos combustíveis, a maior fatia fica com a Petrobras. Mas o ICMS, que é um imposto estadual, tem peso significativo. A alíquota de cobrança varia de 25% a 34%, dependendo do estado. O valor final do tributo é calculado com base no preço médio ponderado ao consumidor final, chamado de IPM-PF, e muda a cada 15 dias. Agora, com a decisão dos estados, o valor do ICMS cobrado nas vendas da gasolina, do álcool e do diesel ficará congelado da próxima segunda-feira até 31 de janeiro do ano que vem. A medida foi uma reação dos governadores ao projeto aprovado na Câmara que muda o cálculo do ICMS. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado. É um gesto que tem compromisso com o preço dos combustíveis, mas também afirmamos que esta não é a solução definitiva. Nós queremos, através do Senado Federal, governadores e a Petrobras, sentarmos juntos, inclusive com o governo federal, para ter a capitalização do Fundo de Equalização dos Combustíveis. A decisão de hoje não impede novos reajustes. É que as correções anunciadas pela Petrobras estão ligadas à cotação do petróleo no mercado internacional e à escalada do dólar. Além disso, a medida não tem impacto sobre os outros componentes que formam o preço do combustível. A gente segue falando sobre o congelamento do ICMS sobre os combustíveis para explicar de que forma ele ajuda a segurar os preços e em que medida consegue fazer isso. Tarefa para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Começa contando para a gente, então, o motivo desse congelamento e isso, né? Até onde, até que ponto ele chega. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A questão toda é que o preço final da gasolina, quando chega nas bombas, né, reflete uma série de componentes, entre os quais o ICMS tem um peso muito importante. Inclusive, nós trouxemos uma arte, né, para os nossos telespectadores que vai mostrar um pouco sobre o que acontece. Se a gente for olhar na composição dos preços da gasolina, a gente vai ver que o ICMS é o segundo maior item, logo depois da realização da própria Petrobras. E tem um agravante, que é o seguinte, o preço do final, calculado pelo ICMS, ele é baseado nos últimos 15 dias. Ou seja, se houve um aumento, acaba se refletindo também, gerando um outro aumento, quer dizer, acaba virando um aumento em cascata. Então, essa declaração do Conselho de congelar por 90 dias é dizer, nós faremos a nossa parte. Nós sabemos que essa solução não é definitiva, foi dito ali, mas pelo menos a gente quer conversar com todos os atores e, inclusive, querem fazer parte do diálogo que houve na Câmara e agora está no Senado, que é justamente esse projeto de lei que trata da mudança da base de cálculo do ICMS de 15 dias para
2 anos. Agora, esse seria o que resolveria o problema, professor? Você mesmo disse, na reportagem, a gente trouxe a informação que é paliativo. O que resolve essa questão? O que vai abaixar o preço? O que poderia ajudar a baixar o preço? A aprovação desse projeto de lei que está no Senado, mudando a base de cálculo de 15 dias para 2 anos, aí é uma polêmica muito grande. Sugeriu-se inicialmente que fosse 2019, 2020, mas já está se negociando que seja 2020, 2021. E uma outra solução que a gente sempre propõe aqui é a retirada dos impostos federais, porque nesse caso não haveria necessidade de tanta consulta aos estados e com isso nós conseguiríamos imediatamente abaixar o preço da gasolina em 12%. Ora, se for mudada a base de cálculo, como está sendo proposto no Senado, estima-se que o preço se reduziria em torno de 7%. Ora, 7% e mais 12%, a gente teria uma redução substancial e permanente do preço da gasolina. Agora, tem fatores que não estão no nosso controle, né? Um deles é o dólar e outro é o preço do petróleo no mercado internacional, Roterdã e tudo isso, que subiu de $55 no início do ano para $83 agora. Ok, professor, a gente segue acompanhando, é uma longa história, né? Segunda, a gente volta a falar sobre isso. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Paulo. A rodovia Dutra, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e corta 34 cidades, foi leiloada hoje. Segundo o governo, o trecho de 625 quilômetros, que inclui a rodovia Rio-Santos, vai receber investimentos de quase 15 bilhões de reais e gerar mais de 200 mil empregos. A CCR foi a vencedora do leilão da nova concessão da rodovia Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro e é uma das mais importantes do país. A empresa ofereceu o valor de outorga de 1 bilhão e 770 milhões de reais, além de desconto na tarifa de pedágio de 15,31%. A licitação marcou a retomada de leilões de infraestrutura de transporte no país. Esses 116 leilões entregues estão trazendo para a nossa economia 565 bilhões de reais de investimentos contratados em cada um desses projetos para transformar o Brasil, para transformar a logística, para nos tornar mais eficientes. A rodovia Dutra já vinha sendo administrada pela CCR-SA. Com a nova concessão, foi acrescentado o trecho da BR-101, da Rio-Santos, entre o Rio de Janeiro e Ubatuba, no litoral paulista. Nos próximos 30 anos, serão investidos cerca de 15 bilhões de reais em mais de 600 quilômetros de concessão e gerados mais de 200 mil empregos. É uma concessão que realmente vai trazer o desenvolvimento para o Brasil, porque não fica somente nessa região, porque a região entre Rio e São Paulo é a região que move o Brasil, é o maior PIB do Brasil. Estão previstas, por exemplo, obras na região de Guarulhos para facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, a construção de novas pistas na Serra de Araras, implantação de câmaras de segurança e instalação de Wi-Fi e iluminação de LED em toda a rodovia. A infraestrutura vai ser uma grande alavanca para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para o enfrentamento dos nossos desafios econômicos. Nós estamos enfrentando o desafio da baixa produtividade e nesse vetor infraestrutura a gente está indo bem. Às vésperas do feriado de finados e com a maioria da população adulta vacinada contra a Covid, o brasileiro se prepara para viajar. Muitos já estão de malas prontas ou já viajaram. E para ver de perto como está o movimento pelo país, a gente faz agora um giro ao vivo por Brasília, Rio de Janeiro e também São Paulo. E vamos começar com a repórter Vanessa Casalino, que está no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Catiúcia, boa noite a você, ao Paulo, boa noite a todos. Exatamente, o movimento já está um pouco maior aqui no aeroporto em relação ao período da pandemia. São esperados aqui até quinta-feira, de hoje até quinta, 200 mil pessoas, um movimento 80% maior que o feriado de finados do ano passado. Lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a expectativa é de 550 mil pessoas. E aí, falando de hoje até quarta-feira, rodovias federais que passam aqui por São Paulo também de hoje à quarta. Presidente Dutra, Regis Bittencourt e Fernão Dias. Expectativa de 2.870.000 veículos passando por elas. Nas estaduais, 3 milhões de veículos, então totalizando aí quase 6 milhões de veículos. Terminais rodoviários aqui de São Paulo, nos três, a expectativa é de 420 mil pessoas. Parece um número alto, mas é 36% inferior ao período anterior à pandemia. Aqui em São Paulo, o tempo não deve ajudar muito não no feriado, tá? Nublado, carrancudo, meio friozinho, mas mesmo assim dá pelo menos para descansar, né? Vamos saber como é que fica lá no Rio de Janeiro com a repórter Clarice Basso. Clarice, boa noite.
Boa noite, Vanessa. Eu estou aqui no Terminal Novo Rio, o principal do estado, e a gente já observa bastante movimentação. Cerca de 150 mil pessoas são esperadas entre embarques e desembarques no feriadão de finados. E o dia de hoje é justamente o de maior movimento. Já no aeroporto do Galeão, a expectativa é de um aumento de quase 70% do movimento de passageiros em relação ao mesmo feriado do ano passado, quando, em função da pandemia, as atividades foram reduzidas. Então, são previstos cerca de 94 mil passageiros até a terça-feira. No aeroporto Santos Dumont, a expectativa é de quase 130 mil passageiros ao longo de todo o feriado. E na ponte Rio-Niterói, que é a principal via para a região dos lagos, onde tem cidades bastante turísticas como Búzios e Cabo Frio, a previsão é que quase 980 mil veículos circulem até a próxima quarta. E para uma viagem tranquila para todos, é sempre bom reforçar que tem que seguir as regras sanitárias. As máscaras são obrigatórias tanto em ônibus quanto em aviões, sempre que possível evitar aglomeração e manter a higienização das mãos, seja lavando com água e sabão ou com álcool em gel. Mais informações sobre a saída para o feriado, agora em Brasília, com a Manuela Castro. Olá, uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. De hoje até a próxima terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as equipes nas estradas federais de todo o Brasil, onde há maior incidência de criminalidade ou de acidentes graves. A PRF também vai promover ações de educação e de conscientização dos perigos nas estradas. Além dos profissionais, agentes que trabalham aqui nas rodovias, policiais rodoviários também vão fazer o monitoramento do comportamento dos motoristas nas rodovias, nas centrais de comando e controle. Nessas centrais é possível verificar em tempo real, por meio de câmeras, as principais infrações, como, por exemplo, os motoristas que trafegam no acostamento, em velocidade acima da permitida, ou até aqueles que tentam fazer ultrapassagens perigosas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que quem for pegar a estrada nesse feriadão prolongado não se esqueça de fazer a revisão do veículo e também verificar o funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Eu volto com você, Catiúcia. Obrigada, Manuela. E para muita gente, o feriado começa hoje. A gente vai ver então com a Lara como é que fica o tempo nesses dias de folga. Lara, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Adivinha quem é que vai predominar no feriado? A chuva. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só o tamanho da área chuvosa prevista para amanhã. Tudo que está em verde aqui no mapa. Mas as pancadas mais fortes vêm para capitais como Belém, Manaus, Cuiabá e Campo Grande. Isso no sábado. Já no domingo, a chuva se intensifica ainda mais no centro-oeste e parte do sudeste, chegando forte aqui a Minas Gerais e São Paulo. Na segunda-feira, essa chuva mais forte avança para a região norte, chegando aqui até o Pará. E na terça-feira, a previsão de chuva vale para quase todo o mapa, tudo que está em verde e azul. E na área em azul é onde vai ser, então, mais forte, vai continuar muito forte. Em Campo Grande e divisa com o Paraná, inclusive, pode ter queda de granizo. E aqui no Distrito Federal, a chuva deve ser um pouquinho mais devagar no final de semana, só mesmo em áreas isoladas. Mas ela pode ganhar força na véspera do feriado. E a temperatura máxima deve diminuir na terça-feira, chegando aos 26 graus, não passando disso. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais para amanhã? Amanhã, então, Florianópolis tem mínima de 17, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 27. Goiânia e Boa Vista pode chegar a 35 graus. E para finalizar, vamos ver imagens da chuva que caiu esta tarde em Cuiabá. São registros da nossa parceira Clima ao Vivo. Vemos aí as nuvens bem carregadas, se juntando e a chuvarada chegando na capital de Mato Grosso. Esta noite pode chover forte na cidade, com direito a trovoadas.
É isso, chuva não faz mal, dá para descansar, ler um livro, não dá muita praia, né? Mas tem ali que no litoral nordestino tinha um solzinho. Então, tem um solzinho no Nordeste. Tá até segunda não, que você está de férias, Eu tô de férias. Sua volta. Boas Bom férias. feriado. Tchau, tchau. Muito obrigada. No dia seguinte, a medida que flexibilizou o uso de máscaras no estado do Rio em locais abertos, nem todo mundo deixou o acessório de lado. Nas ruas, a liberação ainda divide opiniões. Além disso, ela não se aplica a todas as cidades. Muitos municípios decidiram manter a obrigatoriedade. Em ambientes assim, sem aglomeração ao ar livre, agora é permitido ficar sem máscara na cidade do Rio. Apesar da mudança na regra, muita gente pretende manter o uso do acessório, mesmo em lugares abertos. Estou ciente, sim, mas eu acho mais seguro ainda a gente manter a máscara, por nossa segurança dos nossos familiares. Meu pai ele é diabético, também tem uns problemas aí de respiração, e aí eu estou tentando evitar. Mas outros concordam que chegou a hora da flexibilização. Vacinada, agora estou segura. Vou deixar de usar máscara. Vou deixar. Já me vacinei, tá tudo tranquilo. Assim, as estatísticas mostram, né, que realmente está melhorando. A exigência da máscara continua em qualquer lugar fechado, como ônibus e metrô, escritórios, lojas, museus e estádios. O Rio apresenta, no momento, a menor taxa de pacientes internados com Covid-19 desde o início da pandemia, 2,4%, o que corresponde a 151 pessoas. Além de apresentar queda estável no número de mortes nos últimos 2 meses. A resolução da Secretaria Estadual de Saúde, publicada ontem, permite o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e não aglomerados, desde que o município tenha risco baixo ou moderado para a Covid-19 e tenha 65% de sua população totalmente vacinada contra a doença. A decisão final fica a cargo de cada prefeitura. É muito importante que a gente seja coerente. No momento de baixo risco, com baixa transmissão de Covid-19, não faz sentido a gente ainda impor medidas restritivas. Se a gente tiver um momento de alto risco, com alta taxa de transmissão, obviamente a gente vai endurecer as medidas restritivas. E a Anvisa confirmou ter recebido os primeiros dados do desenvolvimento de uma vacina brasileira contra a Covid em formato de spray nasal. A pesquisa desse novo formato de vacina é feita pelo INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. O INCOR havia anunciado o envio do pedido à Anvisa na semana passada, mas houve problemas no protocolo. Agora deu certo. O imunizante está na fase de laboratório e testes com animais e a expectativa dos pesquisadores é iniciar os testes em humanos no primeiro semestre do ano que vem. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 607.462 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 394 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.979.324 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 154 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose. 119 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. E 7 milhões e 300 mil brasileiros tomaram também a dose de reforço. Daqui a pouco você vai ver. O presidente Jair Bolsonaro chega a Roma para participar da reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O primeiro encontro foi com o presidente da Itália.
A cúpula do G20 começa amanhã em Roma, na Itália. Líderes das maiores economias do mundo vão debater a pandemia, a retomada do crescimento econômico e também as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje cedo a Roma, onde foi recebido pelo presidente do país, Sérgio Mattarella. Este ano é em Roma que decisões sobre clima, crescimento, vacinas contra a Covid e sustentabilidade serão debatidas, procurando achar soluções para um mundo pós-pandemia. O Brasil, membro permanente desde a fundação do grupo, estará representado em Roma. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva desembarcaram no aeroporto Fiumicino e à noite ele se encontrou com o presidente italiano Sérgio Mattarella no Palácio do Quirinal. Um diálogo entre nações irmãs que sofreram e superaram igualmente os efeitos da pandemia, na visão do jornalista italiano Domenico Conti. A cooperação entre dois países que são dois países amigos. Mattarella, de 80 anos, está no poder desde 2015, quando foi eleito pelo Congresso para um mandato de 7 anos. Na Itália, o cargo de presidente é mais institucional, já que o comando do governo cabe ao primeiro-ministro. Mas para o correspondente espanhol Santiago Mediano, que trabalha há 2 anos em Roma, Mattarella é o responsável pelo equilíbrio da República Italiana. Mas quando as coisas se põem complicadas, há crise de partidos, o poder passa ao presidente, a Mattarella. Na véspera da reunião do G20, Mattarella recepcionou, além do presidente Jair Bolsonaro no Palácio Quirinal, outros líderes internacionais, como o presidente norte-americano Joe Biden, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o sultão do Brunei. Isso porque a presidência italiana do G20 tem a prerrogativa de convidar outras nações para participar dos debates da cúpula. Este ano, os países convidados foram Espanha, Holanda, Singapura, Ruanda, Congo e o Brunei. Bom, o presidente norte-americano, Joe Biden, que também vai participar do G20, teve um longo e descontraído encontro com o Papa Francisco hoje. Católico, Biden tem sido pressionado nos Estados Unidos por posições a favor do direito ao aborto. Há um intenso debate no país sobre o assunto. O encontro entre o líder católico e Joe Biden durou 1 hora e 15 minutos, bem mais que os últimos encontros entre presidentes norte-americanos com o Papa. Biden deu ao Papa Francisco uma moeda comemorativa e disse que o pontífice é o maior guerreiro pela paz que ele conhece. Depois, o presidente dos Estados Unidos brincou e afirmou ser provavelmente o primeiro homem de origem irlandesa que o Papa conhece que nunca bebeu. Joe Biden é apenas o segundo presidente católico a ocupar a Casa Branca. Religioso, ele tem uma foto do Papa Francisco no Salão Oval e frequenta missas regularmente, mas já declarou que, apesar de ser pessoalmente contra o aborto, como líder eleito não pode impor suas crenças. A posição de Biden tem sido severamente criticada por conservadores nos Estados Unidos. Alguns integrantes do clero, inclusive, já afirmaram que ele deveria ser impedido de comungar na igreja. Os Estados Unidos vivem atualmente um intenso debate sobre o aborto depois que o Texas aprovou uma lei proibindo a prática após a 6ª semana de gravidez, mesmo em casos de estupro ou incesto. A lei abre um precedente para mudar as regras sobre o aborto que vigoram no país todo desde a década de 70 e permite o aborto até a 22ª ou 24ª semana e gerou uma série de protestos pelo país. O debate fez com que a Suprema Corte aceitasse julgar a validade da norma ainda este ano. E a 2 dias da abertura da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, houve protestos em diversos países. Enquanto participantes da COP26 faziam filas para se registrarem no evento, um grupo fez um protesto para chamar a atenção para derramamentos de óleo e danos causados aos oceanos em todo o mundo. Os manifestantes acusaram as empresas de petróleo de fazerem greenwashing ou lavagem verde, que é quando companhias anunciam iniciativas ambientais que, na verdade, têm pouco ou nenhum impacto na redução de danos ao meio ambiente. Em Tel Aviv, jovens protestaram na Praça Rabino para pedir ao governo israelense medidas urgentes para a redução da emissão de gases. E em Paris, manifestantes atacaram bancos e empresas de energia de combustíveis fósseis. De domingo até o dia 12 de novembro, os principais líderes do mundo devem participar da Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia.
O objetivo é conseguir a adesão dos países para evitar um aquecimento global acima dos 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Essa meta já tinha sido assinada pelas nações em 2015 na COP21 em Paris. Mas a falta de políticas efetivas fez com que as temperaturas tivessem aumento relevante desde então, causando desastres climáticos como calor ou frio extremos, queimadas e tempestades. Segundo as Nações Unidas, há uma chance de 40% de que em apenas 5 anos a temperatura fique 1,5 grau maior que antes da era industrial. A partir de hoje, o Pix tem uma nova funcionalidade. Não é preciso mais sair de um aplicativo e acessar o aplicativo do seu banco para fazer o pagamento. Veja agora como ficou. Antes, para fazer um pagamento, era obrigatório entrar no aplicativo do banco para a realização do Pix. A partir de hoje, se você for pedir, por exemplo, uma refeição em um aplicativo de entregas de comida, é possível fazer todas as operações, desde o pedido até o pagamento, via Pix, sem sair do aplicativo. Mas quem quiser entrar no aplicativo do banco para realizar a transação, essa opção continua disponível para os usuários. Esta é a terceira fase do Open Banking, que promete fazer a integração nas prestações de serviços. Nessa terceira fase, vão ter alguns benefícios a mais. O Pix vai reduzir de 7 para 3 passos, dependendo de algumas situações que você for pagar. E isso basicamente porque você não vai ter mais que fazer gerar uma chave, sair do seu aplicativo, entrar no aplicativo do banco e entrar no lugar que você queria pagar novamente. Isso é um benefício porque vai ser mais rápido. Porém, quem continua autorizando a transação é o seu banco. Isso é um benefício. O acidente vascular cerebral tira a vida de 100 mil pessoas por ano só aqui no Brasil. A principal forma de se prevenir da doença é adotando hábitos saudáveis. Agora, numa emergência, o socorro tem que ser o mais rápido possível. Adriana teve um AVC aos 32 anos. Precisou reaprender a falar, a se movimentar. Depois disso, se tornou neuropsicóloga e escreveu um livro sobre esse processo de cura. Um episódio que mudou a vida dela. O AVC é como se a gente fosse um quebra-cabeças. E quando o AVC acontece, esse quebra-cabeças ele se embaralha e peças ainda ficam faltando. Então você tem que montar esse quebra-cabeças de novo. E que imagem que é essa? O que é possível de ser feito? É uma jornada bastante penosa. O AVC é a segunda causa de mortes no Brasil. E hoje, Dia Mundial do AVC, uma campanha quer chamar a atenção para a importância do socorro imediato, para evitar mortes e também sequelas. Para se ter uma ideia, uma pessoa com AVC perde quase 2 milhões de neurônios por minuto. Em São Paulo, a campanha está nos trens e estações do metrô. A cada 2 minutos, uma pessoa sofre um acidente vascular cerebral aqui no Brasil. Por isso, reconhecer os sintomas faz toda a diferença. Sempre de início súbito, início repentino, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou entender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos 2 olhos ou numa metade do campo de visão, tontura, se manifesta como uma sensação rotatória, junto com falta de equilíbrio, falta de coordenação e dor de cabeça insuportável. O AVC é uma das 5 doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Sem tratamento, 70% das pessoas não voltam ao trabalho depois de um AVC, 50% fica dependente de outra pessoa para as atividades básicas do dia a dia e 30% vai ter demência em 1 ano, a perda de memória, não reconhece as pessoas, os familiares. Quase 90% dos casos poderiam ser evitados só com prevenção. A pressão alta é responsável por quase 50% dos casos de AVC. Colesterol elevado, diabetes, fumo, fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, abuso de álcool e depressão e estresse. O diagnóstico precoce de uma doença é o ponto de partida para o sucesso do tratamento e para a cura do paciente. E o alerta dos médicos ganhou um aliado de peso. Um medicamento produzido em Minas Gerais ajuda a descobrir o câncer. A reportagem é da Rede Minas, afiliada da TV Brasil.
Com o nome comercial de Radiofes, o fluoroestradiol auxilia no diagnóstico de câncer. Injetado no corpo do paciente, o remédio consegue detectar alterações metabólicas nas células. Elas apontam mudanças anatômicas perceptíveis ao toque, como os nódulos. O resultado é um mapeamento com precisão milimétrica, mostrando em que parte do corpo há um processo metabólico normal ou anormal. Trata-se de um medicamento muito especial, que a gente pode se dizer que tem uma função de contraste, no qual o objetivo é detectar a radiação emitida por esse radiofármaco. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear começou a sintetizar o fluoroestradiol em 2016. Desde março de 2020, o CDTN, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem registro para comercializar o produto na França e nos Estados Unidos. Uma nova vitória veio em setembro deste ano, quando o centro recebeu a aprovação da Anvisa para comercializar o radiofármaco aqui no Brasil. Para alcançar esse desempenho, o centro investiu alto em tecnologia. Este é o ciclotron, o acelerador de partículas que produz o medicamento com material radioativo. Na sala de produção, os equipamentos foram adquiridos por R$900 mil. Hoje valem mais de 4 milhões. Só esta porta pesa 1 tonelada de chumbo. É preciso roupa especial para acessar a área, onde o processo físico-químico é finalizado. O fracionamento é feito pelo Teodorico. O robô faz a separação das doses para cada cliente. A automação é importante para dar segurança ao processo, agilidade, consistência e também precisão a tudo que é feito nessa área da sala de produção. Depois da seleção, o material é armazenado neste cilindro com blindagem de tungstênio, que pesa 14 quilos. O volume é ainda embalado em uma caixa de embarque com senha, com acesso restrito ao cliente. No Brasil, mais de 20 hospitais e clínicas que tratam o câncer já encomendaram um produto com selo mineiro de qualidade. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das principais salas de espetáculo do país, reabriu as portas ao público esta semana. O espaço estava fechado havia 1 ano e 7 meses por causa da pandemia. Durante todo o tempo em que esteve fechado, os funcionários do teatro continuaram a trabalhar para deixar tudo pronto para quando fosse a hora do retorno dos espetáculos. A gente passou todos os nossos ensaios e aulas dos nossos corpos artísticos para o formato online e para além dessa parte mais administrativa e interna do teatro, a gente elaborou toda uma programação também disponibilizada online. Além disso, a gente readaptou todas as nossas redes sociais para que a gente criasse uma maior interação com o público. E finalmente chegou o momento de reabrir as portas do Municipal. Assim como artistas e funcionários sentiam falta das apresentações, o público também estava com saudades desse que é um dos teatros mais queridos do país. Eu sempre gostei muito do Municipal, né? Para mim é tipo uma alegria enorme. Está todo mundo muito feliz porque esse é um dos momentos mais aguardados por todos os artistas que vão se apresentar, né? Por todos nós dessa casa. Para a segurança de todos, a lotação da casa foi limitada. O uso de máscaras foi obrigatório em todas as áreas e a temperatura aferida na entrada, junto com o comprovante de vacinação em dia. A reabertura foi em grande estilo, com 2 obras-primas do balé clássico e entrada de graça. Quem conseguiu estar presente nessa noite emocionante, comemora e se sente mais próximo de dias melhores. É emocionante, né? Vendo que a vida está voltando ao normal, né? Aos poucos, o mercado literário também se recupera dos tempos difíceis. Quem busca livros quer conhecimento e quer também embarcar num mundo menos turbulento. Pois hoje, Dia Nacional do Livro, os apaixonados por literatura recebem 2 boas notícias. Além da retomada das vendas presenciais na livraria, a Biblioteca Nacional, um lugar histórico para a literatura brasileira, está prestes a ser reaberta para o público. Ler ajudou Daniele a lidar com a ansiedade. Eu queria
focar em alguma coisa, assim, sabe? Sem ter um estresse, tanto emocional, enfim, físico. Daí eu comecei a procurar a leitura, mas policial. Você começa a ler, você entra em outro universo. Prejudicado pela pandemia, o mercado editorial dá sinais de recuperação. De janeiro a junho deste ano, as vendas cresceram 44% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Nacional de Livrarias. As lojas não podiam abrir ao público os primeiros meses da pandemia e depois parcialmente, então isto realmente desafiou as livrarias, que são o setor mais visível do ecossistema do livro, para que elas pudessem continuar atendendo os seus clientes através dos mecanismos de comunicação digital, as redes sociais, etc. Ver a casa cheia de novo deixa o sócio desta livraria mais animado. As pessoas gostam de vir à livraria para encontrar os livros, para encontrar pessoas que gostam de livros, para trocar ideias, tudo isso, né? A leitura abre as portas do conhecimento e da imaginação. Para valorizar esse aprendizado, os livros ganharam uma data especial. O Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de outubro por ser a data de inauguração da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Com um acervo de mais de 9 milhões de itens, a instituição é considerada a 8ª maior do mundo pela Unesco. Fechado desde o início da pandemia, o prédio passou por uma reforma que custou cerca de R$1 milhão. As obras ampliaram as instalações de prevenção e combate a incêndio. Com a segurança reforçada, a biblioteca se prepara em dezembro para reabrir as portas ao público. Este é um patrimônio do povo brasileiro e o acesso é absolutamente gratuito, tanto o acesso presencial como o acesso remoto. E a Biblioteca Nacional é uma das joias da nossa nação. E para continuar essa celebração do Dia do Livro, a gente faz uma viagem nas páginas da poesia na crônica de Maranhão Viegas. Toda vez que abro um livro, o dia entra em minha casa como um sol no jardim nas manhãs de outubro. Livros libertam a mente. Percorro com os olhos a paisagem que me oferecem. Com o dedo, acompanho a linha que me leva a rios, florestas, campos de flores e noites enluaradas. Livros são um passaporte da alma. Carregam segredos, aventuras, paixões e conquistas. Creio mesmo que os livros escolhem seus leitores. Estabelecem com eles uma cumplicidade definitiva, coisa que só entende quem lê. Nos entregam por escrito a chave da vida e, assim sendo, a literatura da nossa existência se faz a cada página. Que lindo! Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Neide Lins e Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Boa noite e um ótimo fim de semana. A gente encerra esta edição com imagens de São Paulo. Obrigada pela companhia. Até segunda. Tchau.